Esse aqui é o terceiro vídeo da série Mídia em Tempos de Crise e a gente vai falar hoje sobre mídia e o Covid-19, a crise atual. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha lá no primeiro vídeo, a gente falou sobre o que é mídia e para que ela serve. No segundo vídeo a gente trouxe algumas crises do século XX e como a mídia fez essa cobertura, e hoje a gente vai falar mais especificamente dessa crise e como os meios de comunicação estão tratando, né, de trazer informações para a gente. Tá? Crise não é uma coisa nova, é uma coisa que a gente vem lidando há algum tempo, porém, a partir da internet, as mídias mudaram muito. Então, o ecossistema midiático já não é o mesmo daquele que a gente viu, por exemplo, no vídeo passado. Ali a gente tinha uma mídia que muitas vezes era controlada pelo Estado, ou então por uma pequena elite que controlava o fluxo de informação, mas hoje não. Hoje a gente tem, ao invés, né, de poucas pessoas falando para muita gente, a gente tem a possibilidade de muitas pessoas falarem para também muitas pessoas. Esse vídeo aqui, ele é um exemplo disso, tá? A gente tem a capacidade de chegar até muita gente a partir de indivíduos, e isso mudou muito a dinâmica midiática e, enfim, como as pessoas lidam com os meios de comunicação. Para falar dessa crise atual, algumas funções são importantes que a gente entenda, né, em relação à mídia. E eu trouxe 3 assuntos que me parecem os mais importantes para a gente entender Covid-19 e mídia. Tá? O primeiro deles é entretenimento, a gente busca, né, por conta do isolamento, se distrair. O segundo deles é a conexão, né, que essas novas mídias permitem que a gente faça com pessoas. E, finalmente, sobre como a informação sobre a pandemia está chegando para as pessoas e como isso influencia o nosso dia a dia, certo? No primeiro assunto, que é o entretenimento, existe uma pesquisa, né, que foi feita nos Estados Unidos e na Inglaterra que mostra para a gente um aumento exponencial do uso das mídias durante a pandemia. Cerca de 68% a mais, né, de acesso às mídias nos dias de hoje. Essa imagem aqui mostra muito bem isso que eu estava falando, de um novo sistema, né, de um novo ecossistema midiático. Se lá atrás a gente tinha a mídia impressa, o cinema, o rádio, a TV como as principais mídias, hoje a gente tem com o digital muitas outras formas de consumir informação, como por exemplo podcasts, né, música em streaming, TV em streaming, as próprias lives, né, que são feitas, enfim, isso tudo vai mudar muito a dinâmica das pessoas com os meios de comunicação, tá? E essa pesquisa ela vai mostrar como cada geração aumentou o seu uso de mídias durante o isolamento. E a gente vê aqui as várias gerações, algumas indo mais para os vídeos online, outras indo mais para a televisão e para o rádio, dependendo da sua geração, ou seja, dependendo da idade que as pessoas têm. Tá? Novos fenômenos aconteceram também nesse período aqui que a gente está isolado. Por exemplo, as lives, né? Então tem muita gente querendo contribuir, né, com o seu conhecimento, fazendo lives, músicos, né, colocando a sua arte, né, artistas, professores, isso tudo não é uma novidade, mas a escala que hoje isso se encontra é nova, tá? Outras coisas vêm acontecendo também, empresas que produzem conteúdo para a internet, né, acabam também abrindo esse conteúdo gratuitamente para distração. E o entretenimento é bem importante em um tempo onde a saúde mental das pessoas pode ser prejudicada pelo isolamento. Então eu acredito que esse tipo de atitude e essa função da mídia é muito importante para as pessoas se sentirem melhores, tá? E falando em saúde mental, a gente vai para o próximo assunto, que é o poder de conexão que as novas mídias vão trazer para a gente, tá? Nós, né, o homem é um ser social, e por
esse motivo, a gente precisa estar em contato com as pessoas, então a gente tem através dessas mídias a oportunidade de falar com os amigos, com os parentes, com os pais, um abraço à distância faz muita diferença num momento de isolamento como esse. Não sei se você conhece alguém ou fez aniversário durante esse período e muito provavelmente você fez uma videochamada, ligou lá o celular ou então o computador, pôs ali em frente ao bolo, cantou parabéns junto. Então essa oportunidade de conseguir através desses meios se conectar com as pessoas é muito importante, além também de a gente poder dar continuidade em alguns casos ao nosso trabalho. O trabalho remoto também aumentou bastante durante este período inédito que a nossa geração vem passando agora, tá? Isso tudo que eu estou falando é relacionado a pessoas que estão em isolamento. Mas a gente sabe que isso é uma bolha também. A gente, no Brasil, a realidade das pessoas não é totalmente essa, né? Se a gente olhar para fora, muita gente não tem acesso à informação, né, como algumas pessoas privilegiadas têm. Muita gente vive em espaços pequenos e não tem como se isolar totalmente, fora aqueles que precisam realmente sair para trabalhar por conta de serviços essenciais. Tem aquelas pessoas que às vezes vivem 5, 6, 7 pessoas dentro de um espaço de 20 metros quadrados, ou seja, existe uma carência também que esses meios de comunicação não estão suprindo. Por outro lado, eles permitem também que haja a criação de uma rede de apoio. Tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente colocando esforços para ajudar essas pessoas que estão excluídas, tá? Então as redes e esses meios de comunicação permitem potencializar essas redes de apoio, né? Então eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo alguns links que permitem vocês aí acessarem, se tiverem condições de ajudar, acessarem e ajudar essas pessoas que estão levando comida, estão levando máscara, estão levando também informação para essas pessoas que têm hoje uma dificuldade muito grande de estarem isoladas, e aqui no Brasil são muitas pessoas, tá? E falar de levar informação nos leva também ao terceiro tópico que eu trouxe para vocês. Como que a informação sobre a pandemia tem chegado até a gente e o que isso causa no nosso dia a dia, né, e das pessoas em geral, tá? Eu percebo que grande parte dos países do mundo tem um discurso muito alinhado, né? Claro, sempre existem divergências, mas existe em geral um alinhamento no sentido de dar informação sobre como pensar essa crise e como agir nessa crise, geralmente muito alinhado com a ciência mesmo, tá? Então, assim, as recomendações principais da Organização Mundial de Saúde tem a ver com isolamento, né, para achatar a curva, né, de contaminação e não permitir que os hospitais fiquem superlotados e as UTIs fiquem superlotadas e a gente não dê conta, tá? Infelizmente no Brasil não está sendo assim. Existe uma polarização, né, e informações de sinais trocados a todo momento e a mídia, através da imprensa, ela vai tentar trazer essas informações de uma forma compreensível para as pessoas. Eu vejo que na sua grande maioria a mídia e a imprensa vem tentando traduzir essas informações da melhor forma possível. É claro que a gente pode sempre criticar um ou outro, mas em geral me parece que o trabalho tem sido feito de forma séria, tá? Mas existe uma confusão muito grande, né, por parte de que rumos se deve tomar, tá? A gente vê por parte do governo, por exemplo, né, e nas várias esferas, né, do governo, pessoas que defendem o isolamento, outras pessoas que querem voltar na vida normal, né, como se isso hoje já fosse possível, né, e essas informações a imprensa
vem trazendo e, na verdade, traz bastante confusão na cabeça das pessoas. As pessoas não sabem se elas devem sair de casa ou não, se elas podem chamar os amigos para um encontro ou não, porque elas acabam tendo informações que mandam você para um lado, né, da esfera do poder, que manda você para o lado e manda você para o outro, e você não sabe muito bem para onde ir, né? Isso vem prejudicando muitas pessoas e vem causando morte mesmo, tá? Essa é a questão principal. E além disso, a gente tem uma enxurrada, né, de notícias falsas que vão também atrapalhando ainda mais o já conturbado momento que a gente está vivendo. A gente tem aqui uma pesquisa que mostra que mais de 70% dos brasileiros com internet já acreditaram em uma notícia falsa, em uma fake news. Então, veja, notícias que dão conta, por exemplo, de que caixões estão sendo enterrados vazios. Isso tem provocado algumas atitudes insanas assim durante essa pandemia, tá? A gente vê, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, o presidente falar do uso de desinfetante para enfim, tratar o coronavírus, e isso teve como resultado, né, um aumento de pessoas intoxicadas porque beberam desinfetante, e é muito sério a gente pensar como essas notícias são feitas e por que isso tem, e não por quê, né? E como isso reflete nas atitudes das pessoas, né? A partir, né, desse ambiente que está difícil, né, de controlar, a gente vê um esforço também de algumas mídias, né, como o próprio Facebook ou WhatsApp, tentando controlar essas notícias falsas e tirando do ar e avisando as pessoas que essas notícias não são verdadeiras. A gente teve até casos de autoridades que tiveram, né, suas publicações apagadas justamente por serem falsas. E isso vem causando, como eu disse, bastante confusão, né? Uma notícia boa que a gente tem, pelo menos, é que a grande mídia ela teve a sua confiança aumentada, né? Tem uma pesquisa aqui do Datafolha que traz pra gente que os programas jornalísticos de TV, os jornais impressos, né, enfim, a mídia especializada, né, ou a mídia profissional, ela tem um aumento de confiança ultimamente, e por outro lado, as mídias sociais e o WhatsApp são menos confiáveis pela população. Eu acho que isso vem de um aprendizado que a gente teve nos últimos anos de como foi nocivo, né, para a sociedade como um todo, né, acreditar especialmente em notícias que vêm dessas redes sociais. Isso é algo que traz para a gente alguma esperança em relação, né, a como as pessoas lidam com os meios de comunicação. Então a gente tem que aprender a usar melhor os meios de comunicação e pensar a mídia, tá? Precisamos, nesse contexto também, defender uma mídia livre, defender a liberdade de expressão. A gente tem que perceber que uma ameaça, né, à democracia começa quando a gente tem uma perseguição a jornalistas, ou cerceamento, né, da fala desses jornalistas, a proibição de entrar em determinados eventos. Isso tudo é uma ameaça real à democracia. Precisamos defender uma mídia livre e a liberdade de expressão, porque só defendendo o direito dos outros falarem é que a gente pode também garantir o nosso direito de falar e de participar. Então é importante demais a gente, nesse momento, defender uma mídia livre. Nesse momento de isolamento, eu estive pensando como que eu poderia, com aquilo que eu sei fazer, né, contribuir para as pessoas que estão em isolamento nesse momento tão difícil. E aí eu decidi abrir esse canal e fazer o que eu venho fazendo aqui em sala de aula, na verdade, há mais de 10 anos, né, que é falar daquilo que eu estudo, daquilo que eu venho enfim, pensando, né, que é a mídia e suas consequências sociais, tá? Então eu convido você a pensar a mídia e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu produzi até agora. Se você gostou, espalha isso aí
para os seus conhecidos, para os seus familiares, né? Continua comigo, né? Porque agora que eu comecei a falar aqui na rede, eu não pretendo parar tão cedo. Obrigado por ter visto esse vídeo, um abraço e tchau!